Quem colocou o microfone já garantiu ali, galera. Colocou o microfone para trás das câmeras. Para trás das câmeras. Para trás. Respeitar o trabalho de todos, as câmeras. Baixa agora, então. Baixar não. Para trás das câmeras. Não, líder, é porque tem que piscar. Não, ali. Líder, vem cá. Quem não é fotógrafo? Líder. É porque... Mas esse limitação... Barbaridade. Silêncio. O senador Rogério começa. Ó. Aqui na frente é minha Xana, né? Obrigado. Não. Podemos começar? Deputada, a senhora pode dar só um passinho para frente, por favor? Então, para a lateral, muito obrigado. Viu? Boa. Vou tentar fazer uma fala aqui equilibrada, que eu acho que o Brasil precisa hoje de equilíbrio. Não vai ser fácil em função de mais uma aberração jurídica cometida contra o ex-presidente da República, mas vou tentar. Bom, em primeiro lugar, para mim, pelo menos, é o mais urgente agora. Ontem o meu irmão Carlos se sentiu mal, foi pro hospital, graças a Deus nada demais, já está em casa e passa bem. Com relação aí à pseudo-motivação para que se antecipasse o cumprimento de sentença e se concluísse mais um atropelo da Constituição com censura prévia, o que o ministro Alexandre de Moraes fundamentou para cometer mais essa barbaridade, parece que para satisfazer algum desejo de vingança que ele possa ter, não sei por qual razão. Quando eu faço uma postagem com um vídeo do Jair Bolsonaro simplesmente agradecendo aquelas pessoas que estavam em Copacabana para se solidarizar com toda a perseguição que ele e outras centenas de brasileiros vêm sofrendo, obviamente, eu sou um cidadão brasileiro, por acaso estou senador da República, portanto, eu teria o meu direito de postar qualquer coisa que eu quisesse nas minhas redes sociais, uma vez que a medida cautelar do Alexandre de Moraes dizia respeito a que Bolsonaro não falasse sobre o processo dele. E foi o que eu fiz, com a convicção de que, obviamente, na cabeça de qualquer pessoa normal, não traria problema nenhum. Porque foi eu que postei, não foi o presidente Bolsonaro que pediu para eu postar, para burlar qualquer medida cautelar, para indiretamente usar a rede de terceiros para se promover. Não. Eu tenho minhas redes sociais próprias, postei por minha convicção, por achar e ter certeza de que não tem absolutamente nada que confronte essa medida cautelar ilegal do Alexandre de Moraes, mas mesmo assim ele toma essa decisão e tenho certeza, sem ouvir nenhum outro ministro, sem ouvir, mais uma vez, o Ministério Público Federal. Como diversas coisas que ele tem feito ao longo de todos esses anos, conduzindo processos que ele não poderia estar conduzindo, ele faz as coisas segundo a lei dele. E a nossa lei existe, não é para proteger os bons dos bons, é para proteger os bons dos maus. E fico, obviamente, triste como filho, mas isso dá muito mais força para cada um de nós que está aqui hoje para continuar lutando pelo resgate da nossa democracia no Brasil. Os colegas aqui vão falar mais profundamente, mas eu queria adiantar alguns pontos rápidos. O que a gente vai propor aqui hoje é um pacote da paz.
E o que diz esse pacote da paz? Qual é o conjunto de medidas que, como eu sempre falei, a solução para os problemas do Brasil está aqui no Congresso Nacional. Então, o que nós vamos propor, o líder Rogério Marinho vai aprofundar, é anistia ampla, geral e restrita, porque já passou da hora de o Brasil virar essa página, ainda mais após essas denúncias de ontem, uma continuidade do que vinha sendo feito em matéria jornalística por Glenn Greenwald e Fábio Serapião. Agora, o outro jornalista, Michael Schallenberg, dá continuidade àquilo que foi absorvido de material do celular do ex-assessor direto de Alexandre de Moraes, o Tagliaferro. E diga-se de passagem, muitos de vocês que estão aqui hoje, a muitos de vocês foi oferecido esse material. E a todos aos que foram oferecidos esse material, se negaram a fazer por medo do Alexandre de Moraes. Então, a liberdade de imprensa já é uma realidade, não existe mais aqui no Brasil, porque a partir do momento em que os donos de um veículo de comunicação ficam com medo de publicar alguma coisa por causa do que pode acontecer vindo da caneta de Alexandre de Moraes, nós aqui estamos lutando por vocês, pelo trabalho de liberdade de imprensa de vocês também, não só pelo nosso de liberdade de opinião. Então, em função disso, mais uma vez veio à tona o modus operandi de Alexandre de Moraes para perseguir quem ele quer. Ele tinha a sua milícia secreta no TSE para que ele pudesse, enquanto conduzindo um processo no Supremo Tribunal Federal, usar uma estrutura judicial paralela para perseguir quem ele queria. Estou me referindo aos atos do 8 de janeiro, quando ele, para determinar quem seria solto, dava uma ordem completamente extraoficial, fora do processo, portanto, não há devido processo legal, nesse caso do 8 de janeiro, para que quem estivesse com algum símbolo, como bandeira do Brasil ou uma blusa amarela, deveria ficar preso. Se porventura alguém que foi aqui preso covardemente na Praça dos Três Poderes não tivesse nenhuma postagem relacionada a esse tema, essa pessoa era solta. E os relatórios eram enviados de maneira informal, diretamente para o e-mail de Alexandre de Moraes. Portanto, não passava oficialmente pelo processo para que ele tomasse a decisão que bem entendesse. Então, em função disso, disso de várias outras coisas, a primeira medida desse pacote de paz que nós queremos propor para que o Brasil volte a olhar para frente e quebre os seus retrovisores é o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. O governo tem mais capacidade de representar a mais alta corte desse país e puxando os demais ministros, o Procurador-Geral da República e várias outras pessoas para um problema que não é delas, um problema que ele próprio criou e que ele deveria ter resolvido já há muito tempo, bastava agir dentro da lei. A segunda medida é a anistia. Como eu falei, que não tem mais condições de nós não apreciarmos aqui, no plenário do Congresso, da Câmara e do Senado, uma anistia ampla, geral e restrita, que hoje não acontece porque há ameaças ao Congresso Nacional e que se nós votarmos essa matéria, ela vai ser declarada inconstitucional. E não é. É uma competência privativa do Congresso Nacional e nós temos que resgatar a independência dos poderes. Portanto, é uma exigência nossa que se paute a anistia ampla, geral e restrita. No terceiro ponto desse pacote de paz que nós estamos propondo, é que nós possamos aprovar imediatamente a PEC que acaba com o foro privilegiado de parlamentares. Toda a jurisprudência do Supremo foi alterada para manter Bolsonaro lá. Esse é um ponto. Michel Temer e Lula foram julgados aonde? Na primeira instância, como deveria estar acontecendo com o presidente Bolsonaro. Mas há ali uma articulação para que se mudasse esse entendimento. E a outra razão para que nós devemos aprovar essa PEC imediatamente é porque isso não pode mais continuar sendo usado como um instrumento de pressão sobre deputados e senadores que acabam tendo que, muitas vezes, não fazer aquilo que é obrigação deles, porque podem sofrer algum tipo de ameaça em função de processos que estão no Supremo. Portanto, é fundamental
que isso volte para a primeira instância, porque é uma exigência já de toda a população, da maioria da população, e eu tenho certeza que essa iniciativa em especial vai ter o apoio maciço, majoritário, esmagador de todo o Congresso Nacional. Então, é o que eu queria dizer. Líder Rogério Marinho, por favor. Líder, pode fazer uma pergunta antes? Depois a gente responde. Deixa eu falar. Mais à frente. Bom, eu vou falar talvez um pouco menos, porque eu acho que a fala do senador Flávio já foi uma fala que, de uma forma concisa, mostrou o que está acontecendo com o país. Mas eu quero lembrar os senhores... Bom, eu quero lembrar os senhores que nós estamos vivendo um momento de exceção nesse país. Por que eu falo exceção? Há um ovo da serpente, acho que essa é a expressão, que é o inquérito chamado inquérito do inquérito do fim do mundo. Eu vou lembrar para vocês um episódio recente que ocorreu aqui e aparentemente passou desapercebido pela grande imprensa brasileira. Há 4, 5 dias atrás, 2 deputados federais foram à praça pública, a praça que é do povo, a praça que representa a cidadania brasileira, e de uma forma pacífica e ordeira, né? Colocando inclusive o esparadrapo na boca, começaram um protesto contra a falta de liberdade de expressão, o arbítrio e a censura que estabeleceu no país. De 1h30 da manhã, o oficial de justiça que veio retirá-los da praça pública, por ordem do xerife-geral do país, que é o senhor ministro Alexandre de Moraes, no âmbito deste inquérito do fake news, 7 anos atrás, que cabe tudo, e tem centenas de outros inquéritos em função do inquérito originário, foi simplesmente o governador do estado do Distrito Federal, o senhor Ibanez. Ibanez foi acordado 1h da manhã pelo ministro Alexandre de Moraes para agir como se oficial de justiça o fosse, certamente amedrontado, coagido, né, para que fizesse um serviço ou uma ação que não lhe cabia. Isso mostra a hipertrofia ou invasão de competência de um poder sobre os demais poderes da República. Isso é muito grave. Esse inquérito vai completar, em março do próximo ano, 7 anos. Tem que fazer um grande bolo de comemoração, porque esse inquérito representa uma ação inquisitorial com tudo que isso representa. Um inquérito aberto de ofício, um inquérito sigiloso, um inquérito que permite um poder extraordinário a uma única pessoa, que engloba praticamente todos os assuntos da República e que não é encerrado. Porque certamente se quer manter este poder que existe sobre a nação brasileira, e no próximo ano nós teremos a eleição. E o ministro Alexandre de Moraes não será mais presidente do Tribunal Superior Eleitoral, mas continuará como presidente de um inquérito que pode tudo. Nós temos dezenas de parlamentares que hoje estão em inquérito no Supremo Tribunal Federal, não é por corrupção, não é por roubo, não é por malversação de recursos públicos. Pasmem, é por crime de opinião. Porque no Brasil hoje é crime, é delito grave se questionar os poderes da República. Se apontar as arbitrariedades, se dizer, de uma forma, inclusive, absolutamente natural, que a legislação brasileira não está sendo cumprida, ou pior, ela está sendo elastecida, ou como é a palavra da moda, relativizada, né, em função da conveniência, como muito bem pontuou aqui o nosso senador Flávio. A questão do foro é um exemplo cabal do que a gente está falando aqui. O foro ele foi ampliado e, em 23, justamente para que, na nossa opinião, o presidente Bolsonaro fosse alcançado não para um pleno do STF, mas por uma turma. E uma turma que não tem imparcialidade.
Nós temos lá, por exemplo, o ministro Flávio Dino, que tem uma ação contra o presidente Bolsonaro. Uma ação. E esse cidadão não se julga impedido. Nós temos um ministro chamado Aristóteles, condições que nós estamos colocando, porque nós vamos nos colocar em obstrução. A partir de hoje, nós estamos em obstrução. O segundo aspecto já foi colocado pelo senador Flávio, mas eu gostaria de reiterar um ponto. A gente tem escutado aí um grito de guerra, um mantra que a esquerda profere como se fosse uma palavra de ordem que unifica todas as correntes. Sem anistia. O ódio, o ressentimento, né, a divisão do país entre nós e eles, o radicalismo, a necessidade de se ter uma narrativa que coloque uma cortina de fumaça sobre os problemas que o país tem, é o que está por trás disso, porque a esquerda é hipócrita. A esquerda que grita sem anistia foi anistiada por crimes de morte, de violência, Muito bem. de roubo, de assalto, de sequestro. E o Brasil se reconciliou para se voltar para os problemas mais importantes que a nação brasileira tem. E nós hoje estamos vivendo sobre um desgoverno. Nós estamos vivendo sobre uma situação em, por exemplo, que ninguém mais fala do assalto que foi cometido contra os velhinhos do INSS, contra a desestruturação dos nossos fundos de pensão, contra a quebradeira geral das nossas empresas estatais e o nosso desastre do ponto de vista fiscal, que está repetindo os mesmos métodos e os mesmos parâmetros de 2014, 2015, que nos legaram a maior crise econômica da história brasileira. Um governo que gasta sem medidas, que arrecada muito e que está preocupado com um projeto de se perpetuar no poder. Tudo isso está encoberto com uma enorme cortina de fumaça. Então, a anistia é importante para que nós possamos nos reconciliar com o país e nos debruçarmos sobre os problemas reais que a sociedade brasileira tem. Ontem, nós fomos surpreendidos com as tornezoleiras que foram impostas ao senador Marcos Duval. As pessoas poderiam me perguntar, você é solidário, Marcos Duval? Sou. As palavras do senador Marcos Duval e algumas das suas atitudes não significam que a gente tenha uma adesão integral, mas há uma adesão total e integral à instituição que ele representa. O senador Marcos Duval teve centenas de milhares de votos para estar na posição em que se encontra. Ele volta dos Estados Unidos e as tornozeleiras são colocadas. É evidente que não há risco de fuga dele ter ficado lá. Então, é uma vontade deliberada e clara de se apequenar a atividade parlamentar. Então, nós acreditamos que é necessário que essas medidas draconianas que foram impostas ao senador, elas sejam votadas no plenário do Senado. E, por fim, o quarto e último item. É necessário urgentemente, para que nós possamos voltar a ser pertinentes, para que a população acredite que, de fato, o poder legislativo que representa o povo é importante, para que haja, de verdade, equilíbrio entre os poderes, para que nós possamos resgatar os valores da democracia liberal. É importante que o presidente Davi Alcolumbre entenda. É necessário que ele tenha estatura nesse momento e que ele permita a abertura do processo de impedimento por crime de responsabilidade em desfavor do ministro Alexandre de Moraes. Não é possível mais imaginarmos que está havendo uma normalidade no país. As medidas que foram impostas ao presidente Bolsonaro foram extremamente severas e desnecessárias. E foram feitas por uma questão de fígado, claramente, e não por uma questão de necessidade jurídica. Nós estamos envolvidos num processo, estamos acompanhando um processo que nós sabemos, em que não há, e já repeti aqui, já falei anteriormente, imparcialidade nesse processo. Não deveria estar sendo nesse foro, os juízes que estão julgando deveriam ser declarados impedidos, mas mesmo assim, não se contentam, se precipitam. Então, nós esperamos agora que haja ponderação, haja bom senso e que nós possamos implementar as 4 ações que nós estamos colocando aqui para que nós possamos sair desse processo de obstrução. E eu quero anunciar, para concluir, estou aqui ao lado dos líderes da Câmara e do Senado, A Carol é sagrada da Câmara. que nós, hoje, no Senado e na Câmara, ocupamos as mesas diretoras das 2 casas, no Senado e na Câmara,
e vamos obstruir as sessões. O Senado já está lá com 5 senadores sentados na mesa e 5 deputados também estão na Câmara dos Deputados. É uma medida extrema, nós entendemos, mas faz mais de 15 dias que eu, por exemplo, como líder da oposição, vou deixar de catucar, cara, eu vou falar o que eu falo. Eu, como líder da oposição, não consigo interlocução com o senador Davi Alcolumbre. É um desrespeito com a casa e com o parlamento. O senador Davi Alcolumbre pode ser aliado do governo, mas não pode ficar de costa para a instituição e não pode ficar de costa para o parlamento. Ele representa o conjunto do Congresso Nacional. Então, nós estamos em obstrução e ocupamos as 2 mesas diretoras. Muito obrigado. Obrigado, parabéns. Para não repetir, vamos ser bem objetivos. Por favor. Ao que tudo indica, o ministro Alexandre de Moraes decretou a prisão domiciliar do presidente Bolsonaro sem nenhuma razão jurídica. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O pessoal saiu. Pessoal, Sai agora. deu agora? Quem quiser sair, sai agora. Dá para ficar aqui? Então, vamos lá. Essa é a voz. Vamos lá. Ao que tudo indica, o ministro Alexandre de Moraes, para desviar o foco das revelações dadas ontem, no dia 8 de janeiro, onde mostram prints dos seus assessores para produzir, cavar provas com base em rede social, em postagem em rede social, de presos inocentes do dia 8 de janeiro, para mantê-los na prisão. Esse escândalo judicial não só faz-se necessário aprovar a anistia urgente, imediata, geral, ampla e restrita, como também tem o condão de anular toda essa investigação no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Isso é muito sério. O que acontece aqui não pode ser admitido no Estado Democrático de Direito. Mostra a inocência dos presos do dia 8 de janeiro e da farsa judicial e desse escândalo judicial sem precedentes que temos no país. Como consequência imediata, então, a anistia e também o impeachment imediato do ministro Alexandre de Moraes, com base na Vaza Toga. Então, que a imprensa não fique só focando nessa injustiça também que merece o presidente Bolsonaro, a imediata soltura e liberação desse processo injusto de perseguição, mas também que puna os culpados da Vaza Toga, desse escândalo judicial. E, por fim do foro privilegiado, onde o ex-presidente deveria estar sendo julgado no âmbito do 1º grau e está sendo perseguido pela mais alta Corte de Justiça. É o que a oposição quer, é o que a oposição vai enfocar e é o que precisamos para pacificar o país. Quem não está pacificando o país são essas atitudes vindas do ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. Líder, a senhora pode falar sobre o diálogo com o Hugo Mota? Já que... Perguntas depois, só no final. Essa é a voz do Brasil. A voz do Brasil ali. Essa é a voz do Brasil. Peraí. Bom, bom dia a todos. Eu, como primeiro vice-presidente da Câmara e primeiro vice-presidente do Congresso Nacional, sempre busquei, na minha forma de fazer política, equilíbrio e diálogo. E sempre respeitei, como eleito vice-presidente, o presidente Hugo Mota, que tem a pauta da Câmara na sua mão e decide a pauta toda semana. Diante dos fatos que se apresentam, eu quero registrar aqui, já comuniquei ao presidente Hugo Mota, que no primeiro momento que eu exercer a presidência plena da Câmara dos Deputados, ou seja, que o presidente Hugo Mota se ausentar do país, eu irei pautar a anistia. Muito bem! Essa é a única forma de pacificar o país. Nós precisamos pacificar, não precisamos de guerra, precisamos de pacificação. A deputada Carol Detoni trouxe aqui todos esses fatos que estão sendo revelados e me parece que essa semana terão outros fatos que o Brasil e a imprensa e nós parlamentares e o judiciário não podem ignorar. Fazendo um paralelo a isso que está acontecendo nesse momento, foi isso que aconteceu lá atrás, quando da Operação Lava Jato houve, naquele momento, um vazamento
de combinados entre Ministério Público e juiz. Nós não podemos fechar os olhos para o que está acontecendo. Eu vou me ater a essa pauta e a esse assunto, que as demais pautas já foram colocadas aqui pelo senador Flávio Bolsonaro, pelo senador Rogério Marinho e pela Carol Dettori. Pessoal, Fora Moraes! 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 pessoal, a gente não precisa acrescentar muito o que foi dito aqui, mas é importante, ainda na linha de justiça. Hoje se decreta claramente, inclusive via documento, que o nosso país não é mais uma democracia. Nenhum país democrático permite que o juiz investigue, julgue e condene ao mesmo tempo. Nenhum país democrático permite, ou melhor, judiciário condene pessoas a 15, 16, 17 anos, e aqui está a prova, materializado em rede social. Dano a patrimônio nunca foi golpe. Essas pessoas tinham que estar em casa com as suas famílias, com os seus filhos. Vocês têm filhos, imprensa! Vocês têm filhos! E eles estão presos até agora! Nenhum país democrático tem um ex-presidente da República preso com tornozeleira, não podendo falar com seus filhos, sem ter sido condenado. Nada! Importante que estejamos aqui também para falar que a narrativa do governo Lula, a politicagem diplomática, fez com que o Brasil sofresse economicamente. A culpa da taxação é unicamente do Lula. Lula, desde o primeiro dia, busca o rompimento com o governo norte-americano. Lula vai à China pedir para censurar as redes sociais. Lula, sim, pega um avião da Força Aérea para resgatar uma criminosa e trazer para cá. Isso não é democracia. E temos que falar que o Eduardo Bolsonaro, que tanto criticam, foi lá para denunciar, levar documentos, junto com outros perseguidos, que a imprensa, ou parte da imprensa, não publica. O Eduardo não quer taxação, nenhum de nós queremos a taxação, pelo contrário. O que foi feito na Lei Magnitsky é deixar claro que a democracia não existe e que um ministro vale mais do que 513 deputados e 81 senadores. Votamos aqui, inclusive, contra a taxação. Nós votamos contra a taxação do IOF. 383 votos na Câmara, 81 votos do Senado. Milhões de brasileiros votaram. Mas uma pessoa, um juiz, fechou a porta dos congressos. É isso que temos a falar. Por isso, é muito claro. Precisamos de paz. Não podemos sofrer sanções econômicas. Mas, para isso, é claro, anistia já e o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Fora Lula! Fora Lula! Não existe soberania nacional para um violador de direitos humanos. Isto é regra da política internacional desde a Segunda Guerra Mundial. Lamentavelmente, nós temos hoje no Brasil
o ministro Alexandre de Moraes, que é um violador de direitos humanos. Lamentável que esta pessoa ainda esteja ocupando uma função de relevância na mais alta Suprema Corte do país. Todo este movimento aqui, de parlamentares de vários partidos, como líder do PL, quero agradecer aqui parlamentares do Republicanos, do União Brasil, do Progressista, do PSD, do Novo, do Progressista, que eu já falei, e Podemos. Quero agradecer todos. E agora, colegas, chegou a hora da verdade. Quem é brasileiro que ama o verde e amarelo, que vai lutar pelo Brasil? De todos. Não pelo Brasil de alguns. Porque o governo que aí está é um governo que governa só para uma parte do Brasil. Isto não é um governo responsável com a pátria. Quero agradecer e parabenizar os brasileiros, que no último domingo fizemos as maiores manifestações já vistas desde a eleição de 2022. A todos os brasileiros que foram às ruas, parabéns. O Congresso, lamentavelmente, por tudo que os meus colegas já falaram, está manietado. Mas nós aqui hoje, presidente Hugo Mota, presidente da Câmara, ainda, segundo informação, não está em Brasília. Não vamos deixar que a Câmara reabra os seus trabalhos, enquanto não houver algo sério para pensarmos nas soluções para o Brasil. Se a Câmara é a casa do povo, esta Câmara vai ter que resolver os problemas que o governo do descondenado não está resolvendo. Estão preferindo fazer politicagem barata, não resolvendo os problemas econômicos e levando o Brasil a isolar-se de todo mundo. Nós vamos, a partir de agora, com a liderança do líder Zuco na oposição, entrarmos em obstrução total na Câmara, segundo informações, também no Senado, e nós não vamos recuar enquanto não houver caminhos para a pacificação, já apresentado pelos meus colegas aqui. Brasileiros, nós precisamos de vocês. Quero aqui agradecer à imprensa, que ainda está conseguindo levar a nossa voz aos brasileiros, porque algumas já estão emudecidas, já não nos convidam mais, não tem problema. Nós falaremos nas nossas redes e para aqueles canais de comunicação que ainda têm liberdade para levar a nossa voz. Nós estamos no momento mais crítico desde a redemocratização deste país, e os brasileiros precisam ter ciência disso. Queremos agradecer a todos os colegas que pararam seu recesso parlamentar, que vieram para aqui e que hoje estão aqui, e que nós estaremos aqui entrincheirados, a partir de agora, com uma série de ações que nós não vamos comunicar à imprensa, vocês verão a partir do que tudo irá acontecer. Há uma coordenação centralizada, os presidentes de partidos, inclusive Valdemar e outros partidos, já tiveram uma conversa de alinhamento hoje às 10 da manhã, e a partir de agora nós estamos nos adestrando e nos apresentando para a guerra. Se é guerra que o governo quer, guerra o governo terá. Não haverá paz no Brasil enquanto não houver discurso de conciliação, que passa pela anistia e pela mudança do fim do foro e impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Obrigado a todos e vamos às perguntas. A senadora Tereza quer falar. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Eu não vou me alongar. Eu acho que todos os discursos que me antecederam colocam claramente qual é a posição de nós todos da oposição. Eu, falando pelos progressistas, eu acho que o Brasil precisa de pacificação. Mas a pacificação não vai acontecer se não houver alguns passos que precisam ser dados. E nós podemos falar pela nossa casa. Nós não podemos falar nem pelo lado direito nem o esquerdo aqui da esplanada dos ministérios. Nós podemos falar pelo Congresso Nacional. E o Congresso Nacional precisa colocar essas pautas que já foram faladas aqui pelos meus colegas em votação.
E a votação é soberana. O voto nós recebemos de cada um dos eleitores que votaram em nós, para que nós viéssemos aqui e fizéssemos o nosso papel. E essa casa é diversa, tem pensamentos de todos os matizes, mas as pautas colocadas precisam ser colocadas em votação, para que o Brasil seja pacificado. Eu tenho certeza que, começando pela anistia, nós vamos dar um grande passo para essa pacificação. E o Congresso vai fazer a sua parte. Nós estamos aqui juntos, PL, PP, republicanos, Podemos, enfim, essa gama de partidos ou de parlamentares que querem o bem do Brasil. Já falaram da economia, concordo plenamente, mas hoje o dia é pacificação. E a pacificação só virá com a altivez deste Congresso. Muito obrigada. Bom, muito já foi dito aqui e repetir talvez fosse até desnecessário, mas é importante aqui pelo Novo e, obviamente, também pela representação do povo brasileiro que quer a paz no país, que nós nos debrucemos sobre o material que foi distribuído para todos os senhores e senhoras jornalistas e que está à disposição na internet. A Vaza Toga, que foi abafada ontem com a prisão absurda de Jair Bolsonaro, que é um símbolo, na verdade, de todas as arbitrariedades que estão registradas também neste documento, nesta matéria jornalística. Mais uma vez, Alexandre de Moraes e os seus auxiliares, importante mencionar, fizeram, porque se há alguém que pode dizer sem anistia, são aqueles que estão denunciando os crimes dos abusadores de autoridade nesse país. Fora Lula, fora Alexandre de Moraes. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu queria dedicar minha fala à defesa das iniciativas de todos os parlamentares, não só os que estão aqui hoje, mas todos, de qualquer partido, de qualquer viés político. O que a gente tem visto ao ministro Alexandre de Moraes testando aos poucos a fragilidade dos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Foi assim com o Daniel Silveira, que é o perseguido, é um bicho de estimação de Alexandre de Moraes. Foi com o Carlos Jordi, e a porta foi abrindo, e foram deixando de lado a defesa das prerrogativas. As prerrogativas parlamentares é um direito constitucional, é um direito à democracia, pilar da democracia, o direito de falar, e temos visto parlamentares censurados, e principalmente o que aconteceu ontem com o senador Marcos Duval. Posso discordar de algumas condutas dele, mas o senador Marcos Duval não tem sequer denúncia. Ele está com o salário bloqueado, com verba de gabinete, com tornozeleira em processo, em fase de investigação. Isso não existe numa democracia, no Estado Legal de Direito e no devido processo legal. Eu quero dizer, mais ainda, isso para mim é o mais contundente, o orçamento do Senado Federal foi bloqueado pelo Poder Judiciário, porque a verba de gabinete não é do senador Marcos Duval. Ele não pode gastá-la ao contrário da sua remuneração em benefício próprio. A verba de gabinete é recurso do Senado Federal. E o senador Rodrigo Pacheco deixou que isso acontecesse e o senador Davi Alcolumbre tem deixado. Até porque também haverá um pedido de impeachment só sobre o caso Marcos Duval, porque é inadmissível calar um parlamentar e, mais ainda, confiscar o recurso que é do Senado Federal, que é a verba do gabinete, que se você não usa, ela volta para o orçamento do Senado. Tenho dito. Perguntas para Flávio Bolsonaro. Quem tinha pedido aí? O senhor falou que o Bolsonaro não tem nenhuma medida cautelar, mas a ordem determinava que não podia usar redes sociais de terceiro. Em primeiro lugar, vocês estão normalizando ele estender as decisões de um processo a terceiros que não estão no processo. É isso normal? Eu vi o Alexandre de Moraes, ele quebrou uma regra moral da sociedade, em especial dos magistrados, quando ele ataca a família de quem ele está investigando. E é isso que ele
continua fazendo. O pessoal chegou Ele depois. reclamou que as sanções americanas foram estendidas a familiares. Falou no plenário do Supremo Tribunal Federal na sexta-feira. Como se ele não estivesse fazendo isso reiteradamente há muito tempo. É um imoral. Não tem, assim, não há amparo jurídico, legal, nenhum, para que ele obrigue o presidente Bolsonaro a ter controle sobre o que terceiros postam em suas redes sociais. Ele não pediu para eu postar, ele não tinha intenção de burlar medida cautelar nenhuma. Quem fez fui eu, porque eu tenho a consciência que eu tenho liberdade para fazer isso, como cidadão brasileiro, e tenho imunidade para fazer isso, porque eu estou senador da República, e a Constituição me garante. As minhas redes sociais são uma extensão do meu mandato. Ele não pode querer calar bilhões de brasileiros se vingando de Bolsonaro. O efeito é o contrário. Foi o que nós vimos nas ruas de todo o Brasil no último domingo. Isso nos dá ainda mais legitimidade para fazer o que estamos fazendo aqui hoje e lutar pelo resgate da nossa democracia. Bem, senador, pergunta. Eu já pedi aqui para os advogados peticionarem, porque é óbvio, como filho, não tem por que ele impedir que um pai fale com um filho, como ele fez comigo, como ele fez com o Carlos, como ele fez com o Eduardo. Se não me engano, o Renan também faz parte dessa decisão, impedido de falar, só quem mora na casa dele pode falar com ele, no caso a Laurinha. E mais, ele também, obviamente, os advogados vão peticionar para que os médicos dele, obviamente, possam ter um trânsito livre a qualquer momento, qualquer dia, para ir prestar o atendimento médico a ele, porque é público e notório, todos sabem que ele precisa desse cuidado médico permanente. Mais algum? Eu paguei porque os advogados dele me ligaram e me perguntaram se não era o caso de apagar, porque eles estavam na dúvida. Há uma insegurança jurídica no Brasil, e uma decisão confusa como essa, parece que ele faz de propósito para se cair numa casca de banana e ele tomar uma decisão sozinho como ele fez, sem ouvir outros ministros da turma, sem sequer ouvir o Ministério Público Federal. Está escrito na nossa legislação, somente a pedido do Ministério Público Federal, que isso pode acontecer. Uma nova medida cautelar contra ele, contra o Bolsonaro, porque ele, mais uma vez, ele fez uma manobra jurídica, porque não existe, não é uma progressão. Não foi o Alexandre de Moraes subindo uma escadinha, quando ele bota a tornozeleira, impõe restrições de horário, permitindo que ele saia de casa, mas que ele permaneça em casa durante os finais de semana, e do nada ele vai e progride para uma prisão domiciliar. Isso não existe. A prisão domiciliar, ela só pode acontecer quando é uma prisão preventiva e ele transforma em domiciliar, por exemplo, por razões médicas ou por causa da idade ou algum outro fator. Então, mais uma vez, ele inventou alguma coisa no Código Penal que é o que ele segue, que não é o brasileiro. Então, é muito difícil você defender que há uma democracia no Brasil quando você tem um magistrado bagunçando toda a nossa democracia a pretexto de defendê-la. Mas a anistia é sobre fatos, não é sobre pessoas. Você vê que nível de personificação que ficam dando para a anistia, porque parece, eu ouço falar, não sei se é verdade, que só topariam no Supremo uma anistia se tirasse o Bolsonaro. Olha o casuísmo disso. Olha a personalização. Cadê o princípio constitucional da impessoalidade, da moralidade? É a todo momento rasgado. Então, quem tem que escolher o presidente da República é o povo. E o Brasil não é governado por juízes. O Brasil é governado por quem tem voto, que é quem está aqui e quem passou pelo processo das urnas. Então, Alexandre de Moraes quer ser candidato a presidente, ele não pode querer ser um ditador antes. Ele tem que se ater às suas funções como magistrado. Então, não é negociável o presidente Jair Bolsonaro ficar seguindo como processado e os demais indiciados... Mas a anistia não é sobre pessoas, é sobre fatos. Como é que você vai anistiar sobre os fatos, né, já que querem colocar o Bolsonaro como sendo o grande mentor de tudo? Será que era da dúvida essa aí? Conversas entre as presidências do PL e de outros
partidos, imagino que sejam progressistas, e tudo o que pode acontecer depois. Isso envolve o movimento da oposição para fazer com que partidos que hoje integram o Centrão, integram a base de apoio, deixem de embarque no governo. Este apelo já é feito, sim, por todos nós. Hoje teve uma conversa entre os presidentes e imagino que os presidentes desses partidos se manifestarão em momento oportuno a posição deles. Mas a articulação feita a partir de hoje é para a deserção o mais rápido possível dos partidos do centro. O Nicolas quer falar. Só um minuto, por favor, o Nicolas. Eu respondo depois. Senhor, eu vim falar hoje aqui porque ontem no processo também fui citado e tentaram, inclusive, no nome do Alexandre de Moraes, me imputaram um crime. Literalmente hoje nós estamos vivendo em um país onde manifestação pública é coação à justiça. Peraí, quer dizer então que o filho do presidente não pode colocá-lo para poder dar um oi, que ele quebra uma medida cautelar. Ou seja, quebrar regras que são injustas é algo que merece a pessoa ficar incomunicável, estar ao mesmo patamar de criminosos que são líderes de comando organizado, não têm o mesmo tratamento que um ex-presidente. Agora, no caso do Flávio, ele ainda falou. No caso de Belo Horizonte e São Paulo, ele nem falou. Eu disse o seguinte, o presidente não pode falar, mas ele pode ver. E ele literalmente olhou as pessoas. O que está acontecendo? É necessário acontecer o quê? É necessário unirmos aqui novamente para poder divulgar a morte do Daniel Silveira? Porque é isso que está prestes a acontecer. É necessário, daqui a pouco, ter outra coletiva para poder dizer o fulano de tal agora foi preso. Também não pode falar com a sua família mais. Jornalista agora também não tem mais verdade. Quando vocês irão acordar? Não é uma defesa de pessoas, é de princípios. É de algo acima de nós, de respeito ao nosso país. Vocês têm ideia de que somente uma pessoa está decidindo tudo aqui no nosso país? Agora, se passem para Belo, se querem paz, prepare-te para a guerra. Vocês vão achar o quê? Legalidades, um ex-presidente sendo colocado como um criminoso por um suposto golpe, pessoas que inclusive foram condenadas, e ontem, com os documentos que foram divulgados pelo ex-assessor do Alexandre de Moraes, prestem atenção, divulguem isso daqui. Teve uma pessoa presa por posts em 2018. Precisa de mais. É necessário eu dizer que lei magnífica é pouco? Não somente ministro Alexandre de Moraes precisa ser impeachmentado, ele precisa pagar e indenizar todas as vítimas que ele tem feito. Quem vai devolver o tempo que foi lhe retirado da família do Clesão, que está morto agora? Quem vai devolver esse tempo para suas filhas e a sua esposa agora viúva? Quem vai devolver o tempo que Flávio Bolsonaro vai ficar distante do seu pai? Que Eduardo agora está distante do seu pai? Que seus filhos, agora netos, estão distantes do seu avô? Eu sou pai agora recente, minha esposa está grávida. Vocês de fato não pensam. Não é pela minha filha, nem pela minha própria vida, porque eu sei que tem muita coisa em jogo. É porque não é esse país que eu quero viver, não é esse país que eu quero para os meus filhos. É preciso agora quebrar todo tipo de rótulo, dizer que é pela direita ou pela esquerda. Eu conclamo os demais partidos, mesmo que tenham dito, talvez algum dia eu tenha dito algo contra algum, eu conclamo os senhores para que escrevam uma nova história para esse país, que escrevam uma diretriz diferente para o que a gente está vivendo. Senhores, Davi Alcolumbre e Hugo Mota, está em suas mãos devolver o poder a quem de fato tem o poder, que é o povo. Não é o ministro, não é uma Suprema Corte. Nós estamos aqui representando cada um dos milhões de brasileiros. Só na minha pessoa tem quase 1,5 milhão de mineiros que votaram em mim. Se somar todos aqui, dá milhões de brasileiros. Eu conclamo a política a fazer isso. E mais, eu conclamo ao povo brasileiro, não desista, porque as nossas ações aqui vão ecoar no futuro.
Eu tenho vários planos para minha vida. Eu tenho vários planos para minha família, mas eu não sei nem se esse futuro talvez possa chegar. Porque o que nós estamos vendo agora é que quem fala, quem posta um vídeo, pode ser cerceado, talvez até mesmo, de estar convivendo com a sua própria família. E hoje vai começar a ação de nós como parlamentares, de parar esse Congresso. Não parar somente de voz, mas vamos parar esse Congresso. Porque a liberdade, ainda que tardia. É isso que eu tenho para poder dizer aqui nessa manhã e que Deus tenha misericórdia dessa nação. Primeiro vice-presidente do Senado, também do PL. Há a possibilidade, caso o Alcolumbre saia da presidência, saia do ex-presidente e o Eduardo Gomes assuma, de pautar o impeachment do Alexandre de Moraes? Olha, não vou falar, não dá para falar pelo Eduardo Gomes, né, que é o representante do PL lá na vice-presidência do Senado Federal. Agora essa pergunta para ele. Mais pergunta? Gente, obrigado. Vamos lá parabenizar o cara que gritou que o Brasil quis. Isso aí, vamos lá. Primeiro no Vitor. Francisco, mas tu guardou holofote, hein?